Olá meninas, tudo bom? Hoje é 29 de janeiro de 2021, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos no nosso 5º dia da 9ª caminhada de oração e o tema de hoje é o Pai que habita no meio dos louvores. O texto-chave está em Salmos capítulo 22, no versículo 3. Irmãs, com muita alegria a gente já está chegando quase ao final desse propósito, né? Terminando a semana já. Hoje está um frio assim bem forte por aqui, menos 12 com sensação de menos 20, né, graus negativo. E aí no Brasil, pelo que eu sei, está um calorzinho bom, né? Mas vamos com a graça do nosso Pai, que Ele é que nos sustenta, seja no frio, seja no calor, seja na alegria, seja na tristeza, não é? Bom, irmãs, nossa caminhada nesses 7 dias, nos despertando e com esse objetivo de foco, propósito e constância. No final nós vamos juntar tudo isso aqui e vamos entender aquilo que o Senhor tem falado conosco, né? Irmãs, vocês que já acompanham há 4 anos a caminhada de oração, vocês devem perceber que os temas, às vezes, eles voltam com outro título, com outros versículos, e vocês podem perceber, eu espero que tenham percebido, que eles são progressivos, né? Toda caminhada eu tenho temas que eu não tiro, que é criação de filhos, louvor e outros temas, porque são temas fundamentais, essenciais que nós precisamos trabalhar na nossa vida. E o louvor, irmã, eu sempre falo do louvor, né? Deixo louvores aqui, motivo a gente a adorar o Senhor com louvores, porque no louvor não é só o louvor a única forma de adoração, mas é uma das mais que você pode expressar mais, e é muito gostoso poder louvar ao Senhor com cânticos de alegria, com cânticos de quebrantamento, né, com cânticos de adoração, vários tipos de cânticos. Então, o tema de hoje é o Pai que habita nos louvores, no meio dos louvores. Se nós temos um Pai, e como nós temos falado, temos tomado essa posição, né, de filho, esse Pai, ele é único, ele é o Todo-Poderoso, ele é o dono do universo, ele é que nos sustenta, ele é que nos dá o fôlego de vida todas as manhãs, né, nos coloca de pé. Ele precisa ser louvado, irmãs, ele precisa ser adorado. Nós nascemos para isso, para o louvor da sua glória. Não só ter uma vida que resplandeça as virtudes de Deus, mas abrir os nossos lábios e louvar o Senhor. O alvo do inimigo, irmãs, é roubar a nossa adoração. Ele quer roubar a nossa adoração, desde o início, né? Ele disse para Jesus ali na tentação: eu te dou tudo isso, todo o reino do mundo, né? Mostrou para o Senhor os reinos na terra. Ele disse: eu te dou tudo isso se você me prostrar e me adorar. Ele falou isso com o Filho de Deus, irmã, com Deus em pessoa ali, ele falou. Você imagina com a gente, né? Então o alvo do inimigo é roubar a nossa adoração. E eu foco muito nesse tema e cada vez mais, irmãs, eu tenho visto que as pessoas têm louvado e adorado menos. Eu vou conhecendo e vou observando que os cristãos já não louvam tanto mais, né? Já não cantam tanto mais, já não tem louvores no seu lar. E não adianta a gente arrumar desculpa, mas é que o louvor hoje em dia é uma corrupção, tudo, como é que fala? Tudo por dinheiro, as letras não são tão bíblicas. Não adianta a gente inventar essas lorotas não, irmãs. É porque a gente precisa realmente entender a importância dos louvores. Então o alvo do inimigo é te calar, né? É nos distrair. Agora eu não posso louvar, tô com muita dor, tô com muito problema. Agora eu também não posso louvar, tô muito triste, sofri um baque, sofri uma perda, sofri uma traição. Agora eu não posso louvar, não, porque agora eu tô vivendo um momento muito importante, muito feliz e distrair, não tem... Não, a nossa vida tem que ser um momento de louvor e adoração constante, todos os dias, irmãs. Então vamos ler aqui pra gente entrar na palavra, Salmos 22, no versículo, vou ler o 2 e o 3. É um salmo de Davi,
E ele fala assim: Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém eu não tenho sossego. Contudo, tu és santo, habita no meio dos louvores do teu povo Israel. Então a palavra de Deus diz aqui que o Senhor habita no meio dos louvores. Quando a gente lê a palavra, a gente vê que no céu há os anjos e os 24 anciões e todas as pessoas lá adorando ao Senhor. Os anjos, estão 24 horas adorando ao Senhor. Nós lemos sobre a coroa de honra que os 24 anciões se prostram e colocam a sua coroa aos pés de Jesus, aos pés do Rei, aos pés de Deus, E hoje eu quero falar sobre isso, sobre os louvores. Nós precisamos adorar o Senhor com a nossa vida, com a nossa atitude. Como eu falei, não é só o louvor, é uma vida de adoração. Uma vida quando você obedece a Deus, quando você deseja, quando você conversa com Ele, quando você se conecta. Você tem que acordar e se conectar. Eu não vivo só nesse mundo, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus e eu preciso me ligar. Essa fiação precisa ser ligada, é como uma estação de rádio. Você acorda e se conecta, Você se conecta com a sala do trono. E essa conexão muitas vezes não é só, eu falo muito disso aqui, não é só aquela oração da lamentação, porque muita gente acha que conectar com a sala do trono é isso, Eu também falei no começo do devocional que quando a gente chega à presença do Rei, como eu vi ali no filme de Esther, é uma ilustração ali, Mas é lógico que a Bíblia ensina isso, você chegar diante do Senhor e você ter o que oferecer para Ele. Nem que seja só a sua vida que você nem está com a vida talvez do jeito que você queria, do jeito que você sabe que Deus queria, mas você chega e fala: Pai, eu te ofereço a minha vida, meu passado, meu presente, meu futuro. Então, quando nós chegamos diante da presença do Senhor, nós temos que trazer algo. E muitas vezes, irmãs, nós não vamos ter esse algo, Nós não vamos estar com o coração pronto, nós não vamos estar no momento bom, mas se nós cultivarmos esse espírito de louvor e adoração, nós temos algo para oferecer para o Senhor todos os dias. E Satanás quer roubar, quer te calar, Quando você talvez fala assim: ah, não, mas eu não adoro outro Deus, não, irmã, que é isso? Ixi, eu amo o Senhor e tal. Mas quando nós passamos um momento do nosso dia sem louvar e engrandecer o nosso Deus, o inimigo está nos calando, está roubando a nossa adoração. Então, é sobre esse louvor que eu quero falar hoje. Eu quero ler Salmo 149, porque às vezes, irmãs, nós estamos tão sobrecarregadas, estamos tão cheias das nossas dificuldades, que o inimigo vem e cala a nossa voz nessa parte do louvor. Mas o Salmo 149, que eu aprendi há muitos anos atrás, eu entendi que é uma das maiores armas de guerra, é o louvor. Então, talvez você está perdendo batalhas ou deixando de ganhar coisas e vitórias porque você ainda não entrou na dimensão do louvor. Talvez você ainda ache que louvar é apenas cantar, E não é isso. É juntar a sua adoração com a música. A música, irmãs, por si só, se você procurar estudar ou tentar ler alguma coisa, a música, ela tem por si só um poder de vibração que ela pode mudar um ambiente. Ela pode mudar os nossos sentimentos, ela pode mudar as nossas emoções, É por isso que eu fui parando quando nova, porque eu pedi a Deus, por que eu não posso ouvir música do mundo, Não vou entrar nesse assunto aqui, cada um ouve o que você quiser, depois colha também o que você plantou, mas eu quis perguntar a Deus porque eu sou apaixonada com música, apesar de eu não cantar, sou muito apaixonada com música, eu tenho uma facilidade musical muito grande, eu escuto assim, uma vez eu já guardo eu guardo o refrão, eu lembro da canção, sou muito conectada com música, eu converso, uma palavra me remete a uma música e eu não consigo viver sem música, eu não consigo. Eu tenho que estar ligada em música o tempo todo. Talvez é lógico, eu não vou passar o dia todo ouvindo louvor, mas eu estou sempre lembrando de uma música na minha mente, estou sempre cantando.
E aí eu fui entender essas coisas, né, das músicas por causa disso, dessa poder da vibração. Às vezes você pode estar num momento até ok, mas se você começar a ouvir uma música triste e meditar naquela letra, aquilo ali pode já mudar o seu ambiente, já mudar a sua emoção. Então nós temos que tomar cuidado com isso e, ao mesmo tempo que tomar cuidado com o que a gente ouve, que pode mudar o ambiente, pode mudar as nossas emoções, nós temos que entender essa arma poderosa do louvor. E aí usar isso em favor do reino, em favor da nossa vida. Porque esse é o poder da música, é mistérios profundos. Um Deus que habita no meio dos louvores. Um Deus que, quando finalizar todas as coisas e voltar e colocar tudo em ordem, a palavra diz que todas as nações virão a Sião, né? O monte ali em Israel, onde Jesus descerá, o monte considerado o monte de Deus, as nações vão vir para adorá-lo. Então, nesse dia, irmã, nessa sexta-feira, nesse 5º dia do propósito, nós precisamos entender isso. E eu queria assim que a gente mudasse a nossa concepção e que a gente adorasse ao Senhor de uma forma especial. E que esse ano a gente possa encher a nossa casa de adoração, a nossa cidade, aonde a gente estiver, porque a adoração vai mudar o ambiente, irmãs. A adoração vai mudar, pode mudar uma cidade, a adoração pode mudar um coração, a adoração pode mudar o seu ânimo, a adoração pode tirar você da prisão, do cativeiro, que é o que nós vamos falar mais aqui. Vamos lá. No Salmo 149, fala assim: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e seus louvores na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulta no seu Rei, ó Filho de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cante salmos com adufes e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e da sua salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cante de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Presta atenção nesse versículo aqui, irmãs. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os reis em cadeias e os nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Então aqui está dizendo, desde o começo, canta ao Senhor, canta um novo cântico, regozija rei, regozija no seu rei, os filhos de Sião. Então o que está dizendo? Você é filho de Deus, você quer as coisas de Deus, então regozija no seu rei, exulta, canta, louva, usa instrumentos, né? Porque isso, aqui está falando, porque o Senhor se agrada do seu povo. E aqui está dizendo que louva no seu leito, quando você está deitado. Louva, irmã, aprende a cantar, aprende a louvar, mas a cantar de verdade, né? Com coração, entender a palavra que você está cantando. Os salmos nada mais é do que louvores. Louvores em momentos de tristeza, louvores em momentos de alegria, louvores quando ele vencia uma guerra, louvores quando ele passava por perseguição. Os salmos são louvores. Se você não tem esse costume, cante os salmos, crie louvores para o Senhor, cantarola, junta frases, né? Cante, faça a campanha dos salmos. Nós estamos no começo do ano, leia um salmo por dia em voz alta, isso já é um tremendo louvor. E aqui nessa palavra que eu disse, quando eu entendi que esse texto é sobre arma de guerra, que é o que eu quero falar mesmo hoje, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, na sua mão espada de 2 gumes. Quando você cantar, irmãs, e você bater palmas e você se alegrar, você pode estar vencendo uma grande batalha. Os anjos podem estar ali guerreando a seu favor. O Senhor pode estar enviando a vitória que você deseja. E aqui está dizendo que quando você bater as mãos, e vai ser como espada de 2 gumes, que vai exercer vingança entre as nações, castigo sobre os povos, meter os reis nas cadeias. Esses reis falam de reis que tá te prendendo, que está te perseguindo, que está te escravizando. Fala de inimigos, né? Reis inimigos. E colocar os nobres em grilhões de ferro e executar
a sentença, o que será a honra para todos os santos. E aí eu quero entrar agora naquela canção que eu tenho deixado, né? Essa Oceano, que eu deixei e tenho batido na tecla dessa canção. Lógico que eu já conhecia essa canção, mas ela não tinha entrado ainda no meu coração. E eu quero contar esse testemunho com a permissão da minha irmã, né? Bom, eu falei para vocês, eu estive no Brasil, um dos alvos era o nascimento da minha sobrinha, Helena, e a gente estava muito feliz e ansiosos, e ela estava prevista para o dia 29, e aí no dia 28 a minha irmã foi para o hospital, à tarde, e às 5:pouca da manhã, a gente ligada, né, e tudo, meu cunhado envia pra gente uma mensagem de que ela estava com 8 centímetros de dilatação, já ia preparar para o parto, já estava tomando anestesia e tudo. E quando foi 5 minutos depois, ele mandou outra mensagem e fala: olha, mudou tudo aqui, entrou uma médica aqui, disse que vai ter que fazer uma cesárea de emergência. E mais 5 minutos depois, a neném já nasceu. Mandaram a fotinho, e ao ver a foto, todo mundo sabe que cesárea, qual que é a foto que mandam, né? A foto do neném do lado assim da mãe, e essa foto não veio, não chegava, e eu comecei a entender que estava acontecendo alguma coisa. E aí ele mandou outra mensagem, falou: olha, a bebê precisou ser levada para o oxigênio e foi estar na UTI. Aí a gente já levantou, né? Todo mundo levantamos cedo ali, claro, toda a família. E eu via que eles também não estavam querendo falar muito para não alarmar muito a gente. Até que depois eu consegui conversar um pouquinho com a minha irmã, depois, e ela, assim, né, ela mandou uma mensagem e ela contou que a bebê tinha tido uma parada cardíaca, isso ainda era cedo. Ela não tinha visto a bebê ainda, ela só foi ver a bebê depois de umas 12 horas depois do parto. Imagina o nosso coração, né, irmãs? E aí o que eu faço? Algo que eu faço há anos. O que eu faço quando eu recebo uma notícia? O que eu faço quando algo me apreende? Eu fui orar, claro. Fui agradecer ao Senhor por estar ali, pela vida da Helena, por ter nascido e que o Senhor estava sustentando aquela vida. E lá no fundinho, né, eu ouvi, porque minha mãe já acorda, a primeira coisa eu ligo o rádio dela lá nos louvores. Lá no fundinho eu ouvi esse louvor do Oceano, e aquilo ali o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito, me deu vontade de cantar essa canção, me deu vontade de entender a letra dessa canção. E meu irmão comprou uma caixa de som enorme, e eu quis estrear, já estava a fim de estrear, porque toda vez que eu vou no Brasil eu gosto de encher a minha casa de louvor, né? A casa que minha mãe mora é minha, e eu gosto de marcar meu território quando eu chego com louvor. Eu sempre faço isso, mas eu não tinha feito ainda. Eu ainda não tinha feito, não tinha achado essa oportunidade de adorar a Deus dessa forma, né? Claro que eu cantei, claro que o meu celular está comigo o tempo todo com louvores, mas dessa forma de bem alto eu ainda não tinha feito. E aí eu peguei essa caixa de som e fui ouvir aquele louvor e entrei na presença de Deus. Irmãs, o dia que você entender que o louvor é uma arma tão poderosa, você vai vencer muitas batalhas. E eu entrei naquela dimensão que eu já conheço, que eu já vivi antes, que eu já vi meu pai agir antes. E ali você agradece, você ora, você repreende, você se posiciona louvando. Louvando desce o céu. Você não sabe se desceu o céu, se você subiu. E você se posiciona, e você se enche de força, e você se enche de ânimo, e você se revigora, e você crê que Deus está no controle. E dali, depois que acabou aquele louvor, né, eu não lembro quanto tempo eu fiquei ali, mas não lembro. Às vezes pode ter ficado meia hora, 20 minutos, uma hora, eu não me lembro. Eu sei que eu entro numa dimensão muito tremenda, e isso eu conheço há anos. E é isso que eu queria passar para vocês. E aí, irmãs, quando acabou aquilo ali, eu tinha que ir eu já ia me preparar à tarde, porque eu ia pro hospital para dormir lá. E aí a gente soube que a bebê teve uma parada cardíaca, que ela teve que ser reanimada, ela ficou na UTI, né? Graças a Deus tá tudo bem, mas foi um susto.
Foi um susto. E na hora das dificuldades, minha irmã, nós temos que levantar e louvar. A única coisa que eu sei fazer é levantar e louvar. Tá triste? Levanta e louva. Tá muito alegre por uma benção? Levanta e louva. Então, busque conhecer os louvores que você gosta, busque louvar da maneira que o Senhor quer que você louve. E aí eu fui prestar atenção na letra daquela canção que fala: leva-me mais fundo, né? Eu vou me deixar ser guiada por ti, aonde quer que o Senhor quer que o Senhor me guie, para que a minha fé seja maior. Então eu entendi, quando eu vi aquela situação, eu comecei a agradecer o Senhor, me alegrar e dizer: eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo isso aqui foi para quê? Para elevar a nossa fé. E de lá para cá, né? Deus, o que Deus faz? Vem nos ensinando e trazendo essas palavras maravilhosas e vai colocando as coisas no lugar, e você vai vendo Deus como Pai. Vai ter momentos, talvez, irmãs, que talvez a gente não vai ter vitória aparente, mas a gente vai ter a provisão, a gente vai ter o sustento dele, a gente vai ter a força dele, a gente vai ter o sustento. Então, entra nessa dimensão, irmã, do louvor. Entra nessa dimensão. Se você tem dificuldade de louvar, e eu falo isso porque eu sei que tem muitas mulheres que têm dificuldade de louvar, que está sobrecarregada, que não para ouvir um louvor. Entra nessa dimensão, começa a adorar o Senhor. Tira os olhos da sua circunstância um pouco. Sofreu uma afronta bem daquelas que está te doendo muito, vai louvar. Encha a sua casa de louvor, deixa seus filhos saber que ali tem pais que adoram o Senhor. E eu quero ler também da palavra aqui que é sobre Paulo e Silas na prisão, Atos, capítulo 16, no versículo 23 a 34. Vamos ler. Paulo e Silas, irmãs, estavam caminhando ali, indo para a casa de oração, porque a palavra diz que eles estavam indo para a casa de oração, e eles oraram para uma moça que estava possessa, e o dono dessa moça, né, que ganhava dinheiro com aquele espírito de adivinhação, eles tiveram aquela confusão e levaram Paulo e Silas para a prisão. Vamos lá. Atos 16, versículo 23 ao 34. Aí o que aconteceu? Depois de lhe darem muito açoite, os lançaram no cárceres, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo aberta a porta do cárcere, puxou a espada e ele já ia suicidar, supondo que os presos tudo tivesse fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E aí o carcereiro fala: o que eu devo fazer para ser salvo? Porque ele entendeu e viu o poder de Deus. E aí Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eu quero dizer para você, irmãs, se tem alguma coisa querendo te aprisionar, nas suas prisões, louve ao Senhor. Na prisão da sua alma, louve ao Senhor. Na prisão da sua insônia, na prisão da sua depressão, na prisão da sua ansiedade, na prisão dos seus medos, na prisão de que você não sabe quem você é, do seu cansaço, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Talvez não vai ser no primeiro dia. Uau, é assim que funciona, irmã? Só entrar, cantar? Não, é você ir entrando e deixando a palavra do Senhor falar com você. Isso levou anos, né? Pra gente ir quebrando as cadeias. Porque a gente é muito assim, né, irmãs? A gente vive uma vida de 40 anos, eu nunca abri a boca e louvei, então eu quero louvar agora e ver o terremoto romper as cadeias. Não, é passo a passo. Talvez não vá romper a cadeia física que você está vendo, mas vai romper as cadeias mentais. Aqui está dizendo: de repente, enquanto eles louvavam, veio um terremoto de sobretamanho que sacudiu os alicerces da prisão e abriu as portas e soltaram, abriu as portas de todos os presos que estavam ali.
Os culpados e eles que nem eram culpados. Quando nós louvamos, que nós trazemos para o ambiente a glória de Deus, irmãos, onde chega a glória de Deus, o resto tem que sair. Nosso rei é soberano. Onde ele chega, o mal tem que sair. A depressão tem que sair onde chega o rei da glória. A tristeza entra naquele lugar, a alegria entra naquele lugar e a tristeza tem que sair. Então, você tem que ter essa dimensão do poder da canção, do poder do louvor, do poder de abrir a sua boca. Eu louvo baixinho, o Senhor sabe do meu coração. Deus quer ouvir a sua voz, há poder em liberar a sua voz. Há poder, né? Quando você se libera, você vai liberando também, o seu próprio corpo vai liberando os hormônios do bem-estar. Os hormônios de que vai sentindo que você está vivo. Por que música no mundo faz tanto sucesso, né? Por que é tão bom cantar, tão bom dançar, tão bom... Eu, quando era nova, a coisa que eu mais gostava era ir dançar, né? Por quê? Porque é bom. Mas Deus criou a gente para usufruir dessa magnitude, dessa atmosfera, dessa... Como é que eu vou dizer? Essa vibração da música. É muito melhor no reino de Deus, porque não é como uma festa do mundo que você vai lá, dança, volta para casa e depois ainda tem algumas culpas do que a gente fez ali naquela festa. Mas com o Senhor é diferente, a gente vai fazer e vai se alinhando e vai melhorando, né? Então, eu aprendi isso sobre a canção, o poder da música, e eu amo exercer isso, e eu tenho muitas experiências, todas as vezes que eu vou ao Brasil eu tenho essa experiência, porque além de eu chegar lá como filha e querer adorar, eu entendo essa casa que é minha e eu preciso marcar esse território com louvor e adoração, né? O povo que vive aqui na minha casa, da minha família, eu não sei como eles andaram, eu não sei como eles te louvaram, eu não sei o que eles fizeram, então vamos dar uma purificada aqui com louvor, porque enquanto eu estiver aqui, Pai, eu te louvo. Então, se coloque de pé, irmãs, e louve ao Senhor. Aqui está falando no Salmo 149, leia o Salmo 149 em voz alta para que você entenda que enquanto você louva e bate palmas, você está colocando reis que querem te prender. Você está aprisionando aquilo que quer te prender. Então, quando vier cadeia sobre a sua vida, louve ao Senhor. Eu quero contar a história aqui de Josafá, na 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, vinha-se, avisaram Josafá que grande multidão vinha contra ele. Vinha contra o rei de Israel ali, contra Josafá, um grande exército. E no versículo 3 fala, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou um jejum e vamos orar e vamos buscar o Senhor, e ele estava com medo. E o Senhor disse para ele, no versículo 15 do capítulo 20, fala assim, o Senhor disse para ele, ó tu, rei Josafá, né? Assim diz o Senhor, não temas, nem se assuste por causa dessa grande multidão que vem contra ti, pois a peleja não é vossa, é de Deus. E Deus dizia, amanhã eu vou descer contra eles, no versículo 16. No versículo 17, Deus fala assim, neste encontro não tereis que pelejar. Tomai apenas posição, ficai parado e vede o livramento, o salvamento que o Senhor vai dar a Judá e a Jerusalém. Não tema nem vos assuste. Amanhã saia-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, adorou o Senhor. Está falando, se prostraram perante o Senhor e adoraram. No 19 fala, dispuseram os levitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. Aí no versículo 20 fala, pela manhã cedo eles levantaram, saíram, e aí Deus falou, ouve-me Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Ele aconselhou o povo e ordenou que os cantores vestissem suas roupas de louvores
e cantavam, né? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles iam marchando e cantando. E tendo eles começado a cantar, versículo 22, a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon. E quando ele chegou lá na multidão, para encarar a multidão, eles foram louvando ao Senhor e Deus foi trabalhando no louvor. Quando eles chegaram lá de frente à multidão, tendo chegado ao alto, que foi olhar para o deserto e procurar ver cadê a multidão do inimigo, eis que já eram corpos mortos, que jazia na terra sem nenhum sobrevivente. Olha que tremendo. Eu vou parar aqui nesse texto. É um texto antigo onde um rei vence a guerra com louvor. Cada guerra tem a sua estratégia, irmã, mas o louvor é uma arma de guerra poderosa. Então, a estratégia que Deus deu para ele é: fique parado, toma a sua posição. Que posição? Posição de filho, eu sou filho, eu creio no Senhor, eu tenho sido obediente, eu me arrependo aqui de qualquer coisa, eu tomo a minha posição de filho. Eu tomo a minha posição de que o Senhor está no controle. E ele falou: prepare os levitas. E eles foram, a arma que eles usaram foi o louvor, e foram cantando e dizia em alta voz, e cantavam dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãs, a palavra que eu quero deixar para hoje, nessa sexta-feira: louve ao Senhor. Louve. Sabe? Busca abrir a sua boca. E eu quero comentar sobre algo que falou muito no meu coração domingo passado. Domingo passado nós tivemos um culto fúnebre em homenagem a uma irmã da nossa igreja maravilhosa que faleceu, uma querida que gostava muito da caminhada de oração, que quando eu dizia para ela que ia ter, ela ficava feliz, ela participava de todas. Eu lembro que uma vez ela estava internada, ela tinha operado o joelho e ela falou: eu ouvi a caminhada toda aqui, irmã, eu não deixei de participar. Então, uma mulher de fé, uma mulher maravilhosa. E aí, nesse culto fúnebre, o que mais me chamou a atenção estava cheio de louvores. Primeiro, porque os 2 filhos dela cantam. Segundo, eles já começaram assim: nós vamos cantar 2 músicas que a mamãe gostava muito. Depois, no finalzinho de tudo, onde passou uns vídeos dela, passaram 2 vídeos dela louvando ao Senhor em casa. Sabe quando você está em casa sozinha, que você está louvando, dançando? Não sei se você já viveu isso, né? Dançando, alegrando no Senhor. Era uma canção, uma música, tipo sertanejo, mas cristã. E ela dançando, ela ligou o iPad, gravou ela dançando 2 canções. E foi muito gostoso aquilo. Para mim alegrou meu coração, porque mostrou que ela sabia se alegrar no Senhor. Ela estava sozinha, né? E a filha dela me disse que depois foi uma surpresa achar aquele vídeo no iPad dela. E, irmãs, será se num culto fúnebre da nossa vida os nossos filhos podem falar: vamos cantar a canção que mamãe gostava? Ou eles não vão saber nem que cantar? Não sei, nunca vi minha mãe abrir a boca, não louvava. Será se os nossos filhos vê a gente se alegrando no Senhor? Irmãs, é um vídeo engraçadinho, não era um vídeo que ela estava adorando, chorando, prostrando, essa coisa que eu sempre falo, né? É maravilhoso viver isso, mas ela estava se alegrando no Senhor. Se alegrando no Senhor com uma canção que ela gostava, que ele estava falando algo bacana. E a canção que eu resolvi escolher hoje, ela já está no meu coração há muito tempo. Foi uma irmã da igreja, daqui da caminhada também, que me indicou, porque quando a gente começa, quem ama muito Israel entende muito a importância do Monte Sião. E essa canção é uma canção alegre, que fala que nós vamos cantar até chegar em Sião, né? Louvar até chegar em Sião. Então, hoje a canção que eu vou deixar é uma canção para você se alegrar. Se alegrar. Não sei se você vai gostar, né? Se você não gostar, depois você escolhe uma do seu gosto. Mas para você conhecer. Escute até o fim as canções, sabe? Preste atenção nas letras. Não seja fechar, eu não gosto disso, eu não vou nem ouvir. Não seja assim não, irmãs. Você não está vendo eu contar uma experiência de uma canção famosa, que é essa canção Oceano. Ela é famosa em inglês, em português, que eu ouvia, mas eu ainda não tinha entendido a dimensão que estava ali por trás daquela canção. E Deus usou poderosamente para trazer algo ali nesse momento que eu vivi, né, que nossa família estava vivendo, de apreensão. Seja aberta a aprender, sabe?
Ouve uma, duas. Se você não gosta dos ritmos, busque o que você gosta, canta o que você gosta. Nós temos um leque de oportunidade, um leque de escolha. Tem música para tudo quanto é gosto, né? Tem coisas que eu não gosto muito, mas tem coisas que eu sou bem aberta. Eu gosto de outros ritmos, eu gosto de outras vezes, de outros tons, de outras línguas. Eu gosto de louvor. E uma das coisas, irmãs, que Deus está nos chamando, que depois eu vou falar em outro devocional, Deus quer nos levar a lugares para louvar ao Senhor. Talvez você sonhe em muitos lugares. Eu queria ir conhecer nações, eu queria fazer isso, eu queria fazer a obra, eu queria fazer não sei o quê. Enquanto você não aprender que você é filho, que você vai chegar nos lugares para louvar e marcar aquele território para o Senhor, infelizmente Deus não vai levar a gente em muito lugar nenhum, não. Nem em lugares de vida na nossa alma, no nosso espírito, em lugares mais altos. Porque a base e o fundamento do trono, do reino é louvor. Né? A gente vê que ele habita no meio dos louvores. Então, quando você louva, você traz a presença de Deus. É isso que eu tenho para falar hoje, não vou me alongar mais. E louve ao Senhor. Abre os seus lábios, irmãs. Não fique perdendo o seu tempo murmurando, comentando os problemas, ligando para a amiga, você viu o que aconteceu, o que eu passei, olha como é que vai ser. Vai louvar, irmã, vai louvar, sabe? Tá sozinha na sua casa, liga o som alto, deixa os vizinhos saber que ali tem um adorador do Senhor. O Brasil tem uma coisa que tem essa liberdade, né, de poder ouvir o som alto e tantas músicas entristecedoras, tantas músicas tenebrosas, horrível, aquela chatura daquelas músicas que fica o dia inteiro. Coloca um louvor alto na sua casa, irmã. Marca seu território. Marca que ali é lugar de adorar o Senhor. Existe um altar que tem que ter na nossa vida, na nossa casa, que o fogo tem que fumegar. E esse altar, nós somos a brasa viva, mas podemos também marcar com louvores. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Vou orar. Tenha um final de semana abençoado. Abra seu coração para esses 2 últimos devocionais que o Senhor vai trazer, porque Ele vai completar essa obra aí que Ele está fazendo na nossa vida nesses 7 dias. Amém? Senhor, muito obrigado. Nós queremos te louvar, declarar a tua grandeza, declarar a tua majestade. Levanta, Pai, uma geração, um exército de mulheres que te louvam, como fez Miriam, Senhor, quando ela passou no mar. A Bíblia diz que ela conduziu as mulheres em louvor, em dança. Que nós venhamos entender, Pai, que nós somos um povo alegre, que não é porque nós não estamos no mundo que a gente não possa dançar na tua presença, não pode se alegrar. O Senhor está preparando uma grande festa, né? O final de todas as coisas é uma grande festa na bodas do Cordeiro, e eu tenho certeza que vai ter louvores e danças, e nós vamos nos alegrar na presença do único que é digno de ser louvado. Pai, que nós venhamos aprender a louvar nas prisões, para vermos cair as cadeias que tentam nos prender. Toca essas mulheres nesse dia, Pai. Desperta esses espíritos adormecidos, desperta essa mente, sabe? Desperta o querer. A tua palavra diz que é o Senhor que faz o querer e o realizar. Fumega um fogo no coração dessas mulheres de adorar ao Senhor, de declarar a tua grandeza. O Senhor é o único digno de toda honra, de todo louvor. A tua beleza, Pai, a tua majestade nos constrange. Cobre-nos com o teu sangue, nos dê um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, não deixe de ouvir a canção até chegar em Sião. Sabe, se você gostar, põe bastante, bem alto mesmo, estrende, deixa tremer a casa e que você possa regozijar no Senhor. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.